Jair Bolsonaro retirou governadores do Conselho da Amazônia Legal e transferiu o órgão do Ministério do Meio Ambiente para a vice-presidência. Criado em 1995, o Conselho era composto por ministros, representantes de órgãos federais e por governadores. Esse decreto, assinado ontem por Bolsonaro, deixa apenas ministros do governo no Conselho, que a partir de agora será comandado pelo general Hamilton Mourão, que é vice-presidente da República. Empresários, entidades e governadores poderão até participar das reuniões e se manifestar, mas o decreto deixa bem claro que todas as decisões serão tomadas pelo general Mourão. A Amazônia Legal foi instituída nos anos 50 e corresponde a aproximadamente 60% do território brasileiro. A maior parte das terras indígenas estão dentro da Amazônia Legal. E o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para suspender a nomeação de Ricardo Lopes Dias para o cargo de coordenador geral de indígenas isolados. Lopes é teólogo e por 10 anos participou de missões evangelizadoras de povos indígenas na Amazônia. Antropólogos e indigenistas criticaram a nomeação. O fato de Lopes ter atuado como evangelizador colocaria o isolamento dos indígenas em risco, contrariando então a política da FUNAI. Papa Francisco não atendeu ao pedido do Sínodo da Amazônia e descartou a ordenação de homens casados para atuação na região amazônica. Ele também rejeitou a ordenação feminina. E o ex-presidente Lula já está em Roma, na Itália. Ele embarcou ontem para se encontrar com o Papa Francisco. A audiência acontece amanhã, no Vaticano, ao meio-dia, no horário de Brasília. Olha só, a agência de marketing digital teria usado dados de pessoas sem autorização delas para disparos em massa de mensagens durante a campanha eleitoral de 2018. Em depoimento ontem na CPMI das fake news, Hans River explicou que os dados serviam para cadastrar chips de celular e assim disparar as mensagens. Hans é um ex-funcionário da Yacols, que teria prestado serviços a vários partidos nas últimas eleições. A gente vai ouvir alguns trechos desse depoimento. Você tinha o seu computador e junto com o computador você colocava 4, 5 celulares emparelhados. Então você abria o WhatsApp, você colocava o WhatsApp, fazia o cadastro do WhatsApp, você pegava um chip da TIM, da Vivo, da Claro ou da Oi, ou números internacionais, e você cadastrava no CPF que eles passavam, que a própria empresa passava. O que tinha na lista? O nome da pessoa, a data de nascimento e o CPF. E cada CPF, você conseguia, no da TIM você conseguia cadastrar de 4 a 5 chips, no da Claro era, se não me engano, 3, 4, alguma coisa assim. O da Oi era 3 e o da Vivo era 3, 4. Com o mesmo CPF, você conseguia colocar 4, 5 aparelhos aqui emparelhado e trabalhando, fazendo disparo. Esse esquema já tinha sido denunciado pela Folha de São Paulo numa extensa reportagem no ano passado. Nesse depoimento, ele negou que tenha fornecido documentos e dado declarações para o jornal. Chegou a dizer que a repórter tentou seduzi-lo para conseguir informações. Tudo isso foi desmentido e documentado hoje pela Folha de São Paulo. Sobre tudo isso, nós conversamos agora com Renata Miele, que é coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Oi, Renata, bem-vinda aqui ao nosso novo estúdio. Oi, boa tarde a todos. Ficou muito bacana o estúdio. É um prazer estar aqui para comentar com vocês esse caso, na verdade, lamentável, né? Exatamente, lamentável. No primeiro ponto, a gente se solidariza com a Patrícia Campos Melo, que é a repórter que foi atacada por Hans River, que fez insinuações de que ela teria se insinuado para ele para conseguir essas informações. Foi tudo desmentido, ela chegou a mostrar as mensagens ali na Folha de São Paulo hoje. Mas é muito importante a gente dar destaque para o posicionamento de Hans River em relação a confirmar que existiu esses disparos de mensagens durante a campanha eleitoral de 2018 e que pode ter levado ao resultado dessa eleição. Então a gente precisa dar destaque a isso. Ele confirmou, ele em momento nenhum negou que isso tenha existido. Exatamente, ele não negou porque, inclusive, as evidências e as provas que já foram coletadas
demonstram que houve o disparo em massa. Há provas físicas disso, né? Então, do uso de bancos de dados, de idosos, de CPFs inativos. Negar isso ali na CPI seria tremendamente, flagrantemente criminoso, né? Portanto, porque seria uma mentira, né? O que ele fez foi tentar mudar o foco do problema, né? Criando um fato político que é o modus operandi desse grupo que apoia o atual governo no país, né? Diante de situações inequivocamente ilegais que mostram as irregularidades no processo eleitoral, eles tentam criar o fato para tergiversar e tirar o foco das acusações em torno do governo, e o que ele escolheu nesse depoimento de ontem foi atacar mais uma vez a imprensa e a jornalista Patrícia Campos Melo, com a qual a gente se solidariza também, porque foi alvo de um ataque baixo, vil, usando uma narrativa misógina, machista. Nós jornalistas, mas não só as jornalistas, as mulheres desse país sofrem isso, infelizmente, ainda no exercício da sua profissão, mas o que ele fez ontem é um crime, né? Que merece punição muito severa. É interessante que até um tempo atrás a gente comentava sobre cortinas de fumaça. E as cortinas de fumaça parecem ser a política desse governo. E Hans River parece ter se aliado a, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, que compartilhou essas informações mentirosas em suas redes. Eu chego a pensar se isso já não foi, inclusive, premeditado, né? Porque a forma como eles se posicionam na CPI, não sejamos inocentes, né? Ele não chegou lá sem antes conversar com, inclusive, as pessoas que estão implicadas nesse esquema de irregularidades fraudulento que levou que contribuiu grandemente para o resultado do processo eleitoral. Então, ali tem um processo de diálogo antes, né? Eu não acredito que isso tenha sido uma coisa isolada, né? E além dessas cortinas de fumaça, como você mesma disse, né, que são esses factoides que eles tentam mudar o foco, eles têm essa tática do governo de escolher um adversário, né? É a tática do inimigo, né? Uma tática amplamente já conhecida, utilizada muito pelo fascismo, já muito estudada. Então, eles eles elegem inimigos. E a imprensa, a liberdade de expressão, os jornalistas, são inimigos declarados desse governo. O presidente já disse isso inúmeras vezes, né? Quando, da ocasião do lançamento do pacote do Moro, ele falou explicitamente: se abuso de poder desse cadeia, vocês estariam todos presos, se referindo aos jornalistas, né? Então, eu acho que o episódio de ontem, ele demonstra esse modus operandi e mostra que o objetivo do governo é intimidar a imprensa. Porque, além de atacar pessoalmente a Patrícia e as mulheres ao adotar aquele discurso, ele tem um efeito colateral, esse tipo de ação, que é a intimidação, que é a promoção, inclusive, da autocensura. Quantas não serão as jornalistas e os jornalistas que, desde o início desse governo, diante de tantos ataques e ameaças, olham e falam: gente, não vou assinar essa matéria aqui, melhor não falar sobre isso, não vamos abordar esse assunto. Então, isso é um processo que demonstra o grave momento de violações à liberdade de expressão que a gente vive no país, né? E o que fazer diante disso, Renata? Bom, nós temos feito o que está ao nosso alcance, né? Dentre as iniciativas que, pelo menos, as organizações que lidam com o tema da democratização da comunicação estão tomando, né? Nós, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, junto com outras entidades, submetemos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, no início desse ano, um pedido de audiência temática para denunciar as violações à liberdade de expressão promovidas pelo Estado brasileiro, né? E recebemos um aceite por parte da OEA
essa audiência ocorrerá. É a primeira vez que nós vamos ter uma audiência temática sobre violação à liberdade de expressão no Brasil. Só o fato da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ter acatado o pedido de audiência já é algo muito emblemático, e estaremos uma delegação brasileira no dia 6 de março em Porto Príncipe, no Haiti, perante uma corte, né, os comissionados da OEA, a Comissão Interamericana, para apresentar o grave cenário do Brasil e tentar demonstrar que o que mudou de uns anos para cá, porque violações à liberdade de expressão pontuais, ataques a comunicadores, a jornalistas, não é uma coisa recente na vida do Brasil, né? Nós, infelizmente, ainda vivíamos casos importantes com relação a isso. O que mudou, principalmente a partir da eleição de Bolsonaro, é que de violações difusas que ocorriam por iniciativas de particulares, nós passamos a ter um Estado censor. Houve uma institucionalização da censura no Brasil, a partir do momento que o próprio presidente da República é quem vocaliza o ataque aos comunicadores. Isso tem um efeito cascata, porque se o presidente pode tomar medidas contra a imprensa, contra veículos de comunicação, contra jornalistas, contra a livre expressão artística e cultural, né? Se ele pode fazer isso, ele acaba incentivando e estimulando os pequenos poderes, governadores, como vimos agora em Rondônia. Muitos casos a gente consegue, pela pressão popular, reverter. Mas e tantos outros que a gente não consegue, né? Então, prefeitos ou pequenos poderes locais que se sentem no salvo-conduto de também poder promover censura, violação à liberdade de expressão, perseguição, e isso é a cristalização de um cenário de violações sistemáticas e institucionalizadas da liberdade de expressão no Brasil, infelizmente, e que nós vamos denunciar na OEA. Perfeito. É um momento muito preocupante que precisa, de fato, ser denunciado. É ótima essa iniciativa. Renata, muito obrigada. Sempre um prazer te ouvir. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigada, Thalita. Um abraço para todos e seguimos na luta. Seguimos. Um beijo para você. Até mais. Um beijo.